tarde a todos, somos o grupo 2, vamos falar sobre overdose e durante a apresentação abordaremos os seguintes tópicos: drogas, o que é dependência química, paciente dependente, paciente alcoólatra, paciente tabagista, abstinência, medicamentos e tratamentos para todos os pacientes. Peço que durante a apresentação anotem as dúvidas que no final iremos respondê-las. Bom, para começar, antes de dar início ao trabalho, acho interessante dar a definição de lícito e ilícito para reforçar. Ilícito é tudo aquilo considerado ilegal perante as leis estabelecidas. Ilícito é tudo que for feito segundo as leis e ordens. Os dados e informações que eu vou repassar para vocês agora foi retirado do site da Fiocruz em uma pesquisa junto com o IBGE e o Instituto Nacional do Câncer no ano de 2019, onde foram feitas perguntas sobre o consumo, o abuso e a dependência de drogas na faixa etária de 12 a 65 anos. Os dados obtidos chegaram à conclusão das substâncias, tanto lícitas quanto ilícitas, mais usadas no território brasileiro. E dentre elas, eu separei duas categorias. Na categoria das lícitas, temos os tranquilizantes benzodiazepínicos, sedativos barbitúricos, analgésicos opiáceos e sedativos, anticolinérgicos, que são remédios provenientes de plantas, remédios numa categoria em geral, chá de ayahuasca, o álcool, o tabaco, cogumelos alucinógenos e a cafeína. Por que o chá de ayahuasca e os cogumelos estão na categorias lícitas? Porque não tem um controle da Anvisa e nem do Departamento de Drogas em cima deles, porque são considerados de fonte natural, então o porte e o consumo não são ilegais. Dentro da categoria de lícitas, o que foi mais citado de uso, que as pessoas mais usam, é o álcool, seguido do tabaco. Dentro da categoria ilícita, temos a maconha, a cocaína, o crack, o LSD, o êxtase, as anfetaminas, os solventes, que é o lança-perfume, a heroína e a ketamina, drogas injetáveis e esteroides anabolizantes. Dentro do grupo das drogas ilícitas, a mais consumida é a maconha, seguido da cocaína. O grupo de drogas que eu acabei de listar pode ser dividida entre drogas depressoras da atividade mental, como o álcool, os barbitúricos, os benzodiazepínicos, os opioides, os solventes e os inalantes, drogas estimulantes da atividade mental, como o grupo das anfetaminas, que inclui a metanfetamina, a cocaína, crack, cafeína, ketamina e heroína, as drogas perturbadoras da atividade mental, como a maconha, o LSD, o êxtase, os anticolinérgicos, os cogumelos alucinógenos e o chá de ayahuasca. E para a gente dar continuidade, é importante perguntar como as pessoas normalmente têm acesso a essas drogas. E é muito simples, o método mais conhecido por todo mundo é o tráfico de drogas, que não é só o fato de ir até a boca de fumo comprar, mas às vezes no próprio ambiente que as pessoas frequentam acontece o repasse de drogas entre elas, entre amigos e até mesmo pela internet, é de fácil acesso para comprar. E por que eles fazem isso? Repassar drogas em pequenas quantidades, como é mais comum, é mais fácil e mais barato, tanto para quem consome, tanto para quem vende. Então é fácil de você entrar em qualquer lugar e repassar para as pessoas. Quando a gente pensa no consumo de drogas, uma das coisas que passa na nossa cabeça são como fatores sociais, biológicos, ambientais e culturais são fortemente relacionados à dependência química dos usuários. Quando a gente fala sobre fator social, ambiental e cultural, um está interligado ao outro. E, infelizmente, a primeira coisa que a gente relaciona a isso são as pessoas de baixa renda. Elas são normalmente as mais afetadas pelo tráfico e o consumo de drogas devido ao ambiente que estão inseridos no meio da comunidade e sua situação vulnerável diante das situações cotidianas. Mas, fazendo as pesquisas, por incrível que pareça, dados da Fundação Getúlio Vargas apontam que 62% da população que consome drogas com frequência é da classe média para alta.
Como que a gente pode explicar isso? Talvez por serem dois extremos de condição de vida totalmente diferentes, alguns justificam o consumo de drogas como pressão social do círculo de amigos, né? Aquela coisa de você estar entre as pessoas e acabar caindo na conversa de usa porque é legal, é só uma vez. Uma forma de fugir da realidade em que se vive, e normalmente isso está relacionado à condição financeira, depressão e transtornos mentais, para conseguir chamar a atenção de pais ou responsáveis, porque é uma forma de voltar a atenção dessas pessoas para o comportamento dos adolescentes, para aumentar a produtividade escolar. Isso é muito comum em pessoas que fazem faculdade. Eles usam normalmente Ritalina e cocaína para aumentar a concentração e ficar mais tempo acordado. Ou simplesmente é pura curiosidade de saber como é usar drogas. Pesquisas afirmam que as classes média para alta preferem consumir a categoria dos alucinógenos, como o LSD, os solventes, o lança-perfume, os estimulantes, que a mais conhecida é a cocaína, por ser normalmente mais caro e normalmente é uma droga de melhor qualidade para eles. Enquanto as classes mais inferiores consomem em média mais maconha e álcool. Mesmo que agora seja mais comum em baile funk o consumo de lança-perfume e êxtase, ainda assim é um acesso bem limitado por ser uma droga bem mais cara, e as pessoas acabam usando algumas misturas para ter o mesmo efeito desse tipo de droga, que é um pouco mais difícil de conseguir. Outro fator interessante que foi apresentado durante a pesquisa é que, normalmente, as pessoas que não associam o uso de drogas a traumas, abusos e violências, elas conseguem controlar melhor o uso e, por assim dizer, driblar o sistema de dependência que o cérebro tem. Isso serve para diferenciar os usuários ocasionais, que seriam os viciados, das pessoas que usam as drogas para o tipo recreativo. Para destacar um pouco os fatores biológicos, a gente usa a genética e a hereditariedade como um fator, e estudos apontam que pessoas com predisposição genética a terem problemas com receptores de dopamina no cérebro, que é o principal neurotransmissor responsável pelo prazer e bem-estar, eles perdem um pouco desse sistema de recompensa que o cérebro tem, que é chamado de via mesolímbica, que é responsável por causar nossas boas sensações e o prazer. E a droga acaba entrando como um suprimento para a baixa produção do neurotransmissor. Por isso que é bem comum a gente encontrar pessoas que têm transtornos psicossociais, como a depressão, usando a droga para suprir a necessidade de felicidade que falta nela. O nosso cérebro, ele funciona como uma máquina. Ele tem várias engrenagens, cada uma com a sua função, que quando a gente programa com frequência ele para certas coisas, como o uso diário de drogas, ele sente a necessidade de ter aquilo sempre, como se ele dependesse daquilo para funcionar direito. Para tudo dar certo, precisa estar em equilíbrio, e isso vai desde os nossos impulsos elétricos até os níveis de neurotransmissores importantes, como a serotonina e a própria dopamina. Por isso que as pessoas que desenvolvem o vício e a dependência química normalmente sempre querem mais e não conseguem parar, porque elas literalmente programam o cérebro delas para se acostumarem com aquilo e aquilo ser algo realmente uma necessidade, né? O cérebro usa isso para equilibrar as emoções da pessoa. Um fator interessante também relacionado à biologia é que, por exemplo, a maconha possui receptores específicos no nosso cérebro, que são o CB1 e o CB2, conhecido como os receptores endocannabinoides, que quando eles entram em contato com a cannabis, que é uma molécula muito parecida com esses receptores que a gente tem no cérebro, seja tanto na forma do THC, que as pessoas usam para ficar chapado, ou no CBD, que é usado para fim medicinal, as moléculas se ligam, recebem a química, ficam ativos por um período de tempo e depois eles se desligam e ligam de novo caso você entre em contato com a substância. E a cocaína, por exemplo, atinge exclusivamente a região do mesencéfalo, que é responsável por ativar os receptores de dopamina,
e assim causando a sensação de euforia e prazer, que dura muito mais rápido, por isso que as pessoas usam com mais frequência e em grande quantidade. O efeito dela é bem rápido. E é importante ressaltar que cada categoria de droga listada anteriormente atinge diferentes áreas do cérebro com diferentes funções, a fim de suprir a necessidade de cada usuário, seja para estimular, seja para anestesiar ou algum outro tipo, como por exemplo as pessoas que usam a Ritalina para estudar, né, para aumentar a concentração do cérebro. Boa tarde, gente. Aqui é a Beatriz e hoje eu vou falar sobre a overdose. Na minha pesquisa, eu me baseei nas drogas mais consumidas no Brasil, que são a maconha, cocaína, o crack, o êxtase, a anfetamina e o LSD. Eu vou falar os sinais e sintomas que se tem uma overdose, fisiológicos e psicológicos, destacando sintomas de drogas específicas. E também vou abordar os fatores de risco, ou seja, situações que podem aumentar a probabilidade de uma overdose. E o que fazer em caso de uma overdose fora do ambiente hospitalar e os cuidados hospitalares. E no final vou falar sobre o coma alcoólico, os sinais e os sintomas em caso de intoxicação ou coma fora do ambiente hospitalar e os cuidados hospitalares. Então vamos dar início. Overdose. A exposição do organismo a uma dose excessiva de qualquer substância, seja ela uma droga recreativa ou não. Ou seja, é uma consequência de uma alta toxicidade de uma substância no organismo. A overdose pode ser acidental ou provocada, fatal ou não. A overdose acidental ela é causada sem consciência, como, por exemplo, uma criança que pega a cartela de remédio dos pais e ingere achando que são doce, bala, etc. A provocada é quando se tem consciência do que está fazendo, como, por exemplo, a tentativa de suicídio, onde as pessoas tomam coquetéis de medicamentos ou se envenenam com veneno de rato. Tecnicamente, a overdose não mata, é o que ela causa que pode tirar a vida de alguém, e isso varia bastante, como, por exemplo, quantidade e toxicidade. A fisiopatologia da overdose, a metabolização, ou seja, a eliminação da droga ingerida, geralmente é feita pelo fígado, geralmente. Nessa metabolização, as drogas são decompostas, resultando em outros compostos, mais simples e menos tóxicos do que estas. Quando a ingestão for maior que a velocidade da metabolização, vai ocorrer um acúmulo de substâncias tóxicas e intoxicação, alcançando níveis capazes de provocar parada cardíaca ou respiratória, ou ainda assim depressão total do sistema nervoso central, sendo fatal. Ou seja, eu estou acostumado a usar uma certa quantidade de uma certa substância e de repente eu resolvo dobrar essa quantidade. O órgão ou sistema não reconhece essa quantidade, então ele acaba que não consegue conseguir metabolizar e quebrar essa substância, então ele deixa passar, que é quando a substância vai para a corrente sanguínea ou para os outros órgãos, desencadeando aí reações que no caso seria a overdose. Agora eu vou falar sobre os sinais e sintomas, começando com os sintomas fisiológicos. Gente, eu ia falar droga por droga, os sinais e sintomas, só que eu acabei vendo que a maioria é igual, só um ou dois que é diferente, então eu resolvi fazer tudo junto e destacar os sinais e sintomas diferentes das drogas específicas. Então vamos lá, sintomas fisiológicos: náusea, vômito e tontura, sudorese, cor da pele pálida, dor de cabeça e visão turva, arritmias, taquicardia, bradicardia, dor no peito, hipertensão, hiperemia, hiperventilação, convulsões. Agora eu vou dar uma pausa aqui. Gente, a maioria das mortes por overdose são causadas pelas convulsões. Eu peço para vocês que prestem bastante atenção quando eu for falar dos primeiros socorros fora do ambiente hospitalar e os cuidados no hospital, que vocês prestarem bastante atenção, que pode fazer uma grande diferença se a gente se deparar com um caso desses. Continuando. Perda de consciência, agora vem os 3 últimos, que são os sinais e sintomas específicos do crack. Plurido, excessivo ou coçar devido
a sentimentos de insetos na pele, coma ou entrando e saindo da consciência periodicamente. Eu vou explicar esse coma, saindo e entrando. O crack, ou a overdose dele, pode ser reconhecida porque a pessoa ela vai de um extremo a outro. Ela pode ficar muito agitada ou ela pode ficar bem sonolenta, pode desmaiar e entrar em coma. Último, tremores musculares, como no rosto e nos dedos. Agora, os sinais e sintomas psicológicos. Primeiro, ansiedade, agitação, inquietação, confusão. Segundo, ataques de pânico. Terceiro, psicose. E quarto, alucinose. Gente, o paciente que ele tá tendo uma overdose, ele pode, como eu acabei de falar do crack, ele pode ser um paciente que ele vai ficar sonolento, que ele vai dormir, que ele vai ter um coma. Ou ele pode ser esse paciente que ele vai entrar em estado de ansiedade, ele vai ser agitado, ele vai ter inquietação, confusão, ataque de pânico. E esses sintomas que apresentam são um grande problema aí pra gente da área da saúde, mas lá na frente eu vou falar como que a gente faz para evitar, como que a gente faz para controlar, tá bom? Vou falar os fatores de risco, que são situações que podem aumentar a probabilidade da overdose. Primeiro, o histórico de uso, quantidade e duração. Existem duas situações aqui. A primeira é o usuário que já consome a droga há um tempo e ele resolve aumentar a quantidade de droga porque ele quer mais sensações, a droga não está fazendo o mesmo efeito, então ele aumenta, ele dobra e acaba aí acabando tendo uma predisposição para uma overdose. A outra situação é a pessoa, ela acaba de entrar no mundo das drogas, ela vai começar a usar e aí ela começa a usar uma dose que uma pessoa que já usa há um tempo usa. Então aí ela tem uma grande probabilidade de ter uma predisposição para overdose porque o organismo dela não está acostumado com essa substância ou essa toxicidade. Usando em combinação com medicamentos prescritos. Vamos lá. Seguinte, eu estou fazendo tratamento de alguma doença, alguma patologia, e eu estou fazendo uso de um medicamento que ele possivelmente pode atenuar ou ele pode agravar os efeitos da droga que eu uso. Esse medicamento, ele atenua os efeitos da droga que eu consumo, eu vou dobrar essa droga, porque eu não estou sentindo os efeitos que eu sentia antes, então eu dobro e eu acabo tendo uma overdose, porque o meu organismo não estava acostumado com essa de substância. Agora, no caso, se ele agravar, ele vai aumentar os efeitos da minha droga, ele vai aumentar a toxicidade da minha droga, então vai me levar a uma overdose. Terceiro, problemas de saúde pré-existentes, como problemas cardíacos ou respiratórios, doenças cardíacas, asmas, etc., que pode produzir efeitos colaterais fatais. Nesse tópico, eu posso ter uma predisposição de ter uma overdose ou eu posso ter uma predisposição de aumentar a gravidade da minha patologia, da doença que eu tenho, e eu morrer diante desse aumento da gravidade da minha patologia e da minha doença. Ou eu posso morrer porque essa doença ou essa patologia afetou a metabolização do meu organismo para essa droga. Morrer não, ter uma overdose. Calma que ninguém vai morrer não. Próxima. Combinar com outras substâncias. Vamos lá. Essa situação, ela se aplica também à situação lá de cima de eu usar a minha droga com outras medicações. Quando eu misturo a minha droga com uma outra droga nova, eu posso fazer o quê? Eu posso atenuar o efeito da minha droga, fazendo com que eu pense que a minha droga não está boa. Eu vou ter que aumentar a quantidade dela para mim ter que sentir os efeitos que eu quero. Então, aí eu vou lá, eu aumento e eu posso ter uma overdose nessa brincadeira de aumentar para sentir mais os efeitos. Ou eu posso misturar minha droga com outra droga
com os efeitos parecidos e eu posso atenuar esses efeitos, eu posso aumentar a toxicidade da minha droga junto com uma outra droga parecida e eu posso ter uma predisposição a ter uma overdose porque o meu corpo não estava acostumado ou não estava preparado para receber essa substância. E também misturando a minha droga com uma outra droga diferente, só que com o mesmo composto, tipo os opioides, misturando 2 opioides, eu posso aumentar a toxicidade da minha droga, levando a uma overdose. Uma combinação de mistura de drogas bem perigosa também, maconha e álcool. O álcool ele pode aumentar o nível do elemento psicoativo primário da maconha, que é o THC no sangue, gerando grandes níveis de toxicidade que podem causar a overdose. Combinações perigosas com a cocaína. Combinar a cocaína com drogas sedativas ou depressoras. Pela cocaína ser um estimulante, acontecer daquela situação. Eu usei um sedativo, eu usei um depressor, eu não tô sentindo os efeitos da cocaína, que é aquele efeito de agitação. E aí eu pego e tomo mais, ingiro mais a cocaína, e aí eu posso ter uma intoxicação. Consumir a cocaína com outro estimulante pode também, que nem eu acabei de falar, aumentar a toxicidade, aumentar os efeitos e me dar uma predisposição para overdose. Cocaína com álcool pode produzir a cocaetileno. O que a cocaetileno faz? Ela faz com que os efeitos da cocaína sejam mais duradouros. Ela faz com que a toxicidade da cocaína aumente. Então, o meu corpo está acostumado com os efeitos curtos da cocaína, com a toxicidade, digamos que assim, baixa. A cocaetilena ela vai aumentar, ela vai aumentar a durabilidade dessa droga e vai me dar uma predisposição para mim ter uma overdose. Saindo da combinação das drogas, vamos falar sobre o último tópico, que é tolerância do corpo. O que seria essa tolerância? O nosso corpo ele cria tolerância para certas substâncias, tanto para as drogas, tanto para remédios. Se você usar um remédio durante muito tempo ou muito exacerbado, a gente vai criar uma certa tolerância e vai chegar uma hora que ele não vai funcionar e vão ter que usar um remédio mais forte para que os efeitos que o médico quer causar funcionem. Com a droga é a mesma coisa. Depois de um tempo, a droga, aquela quantidade de droga que o usuário usa, não faz os mesmos efeitos ou até perde os efeitos, porque o corpo criou uma certa tolerância. Então, o usuário ele vai aumentando essa quantidade, dobrando, triplicando, e nessa de dobrar, triplicar, ele pode ter uma overdose. Agora eu vou falar sobre o que fazer em caso de overdose. Primeiro eu vou falar sobre o que fazer fora do ambiente hospitalar, ou seja, se algum parente seu, algum conhecido, ou se você se deparar com a situação na rua, você pode seguir esses passos. Primeiro, ligar para a emergência. Primeiro de todos, ligar para a emergência, pedir ajuda. Segundo, agora vamos lá. Em caso de perda de consciência, vire a pessoa de lado. Aí que vai entrar aquela questão lá da convulsão que eu falei lá na frente. Às vezes você chegou e a pessoa, o paciente, ele já tá desacordado, que é fora do ambiente hospitalar, não é a pessoa, né, Beatriz? A pessoa ela já tá desacordada, você pergunta o que aconteceu, às vezes as pessoas estão em choque e elas não conseguem te responder. Então, o que você vai fazer? Você vai lá e vai virar essa pessoa de lado. Porque você não sabe se essa pessoa ela teve uma overdose, se ela vomitou. Então, você virando de lado, se ela teve uma overdose, se ela teve uma convulsão, gente, não é overdose, é convulsão. Se ela teve uma convulsão, você virando de lado, depois que a gente tem uma convulsão, a nossa língua ela fica meio que solta, então ela pode cair para trás e a gente pode sufocar. Se ela vomitou, ela pode, ou se ela for vomitar, ela vai vomitar, se ela estiver de lado, ela vai vomitar, o vômito vai sair e ela não vai broncoaspirar ou vai engasgar com o vômito. Terceiro, se tiver consciente, tentar manter a calma. Esse também é um tópico muito importante, porque foi o que eu falei, aqueles sinais e sintomas de psicose, de agitação, de ataque de fúria. Então, a gente tentar deixar essa pessoa calma é uma coisa bem importante, que aí tem aqui esse outro tópico. Se possível, levar a pessoa para um lugar tranquilo e seguro. Levar essa pessoa para um lugar onde é seguro, que não tem objetos cortantes,
que não tem uma janela, porque em muitos desses surtos eles pulam janela, eles tentam se matar. Então é bem importante a gente tentar trazer essa pessoa para um lugar seguro e calmo, para que a gente tente tentar acalmar ela. Outro, aplique uma compressa fria para manter a temperatura corporal em um nível seguro. No caso da cocaína, no caso do crack e da heroína, um dos sinais e sintomas é a hipertermia. Então, você vê que a pessoa ali, ela tá com febre, ela tá quente, colocar uns paninhos com água gelada para tentar diminuir essa temperatura até que a ajuda chegue, pode salvar também. E o último, e o mais importante, não o mais importante, mas é importante, fique com a pessoa até que a assistência médica chegue. Muito mais importante se ela estiver acordada, que é aquele caso do surto, da agitação, ela pode fazer alguma coisa, ela pode machucar alguém, ela pode se machucar. Por isso que tem que estar ali sempre perto até que a assistência ajude. Não sai de perto, não, vou chamar não sei. Não, fica lá até que a ajuda chegue. Agora eu vou falar sobre os cuidados hospitalares. Primeiro tópico, anamnese. Gente, coletar o máximo de informações possíveis sobre o que aconteceu, se a pessoa ela caiu além de ter overdose, se ela bateu a cabeça, se ela teve um trauma, pode ajudar. O máximo de informações que a gente conseguir arrancar ali da pessoa, se ela estiver consciente ou os acompanhantes, pode ajudar e salvar a vida dessa pessoa. Segundo tópico, exame físico. Foi o que eu acabei de falar. Às vezes a pessoa ela chegou pela ambulância, ela foi catada na rua e ela não tem acompanhante, não tem nada. Então a gente faz um exame físico, ver se tem alguma lesão ali na cabeça, se ela bateu a cabeça, se ela caiu. Também é bom olhar nos braços, ver se a gente não sabe que a droga que foi, ver as marcas de agulha, vai saber que foi uma droga injetável. Aí já pode ir lá fazer um teste, foi uma droga injetável, entendeu? Próximo, avalie as vias aéreas, respiração e intervir se necessário. Aqui a gente vai falar sobre entra a questão das drogas inalatórias. Por exemplo, a cocaína. A pessoa, ela inalou a cocaína e ela pode ter resquícios de cocaína no nariz, ainda na narina. Então, a gente indo ali, olhando e limpando, faz com que ela pare de inalar, porque ainda tem resquício, ela vai continuar inalando a droga. Então, a gente ir lá e limpar. E também na questão do vômito. A pessoa ela pode ter vomitado e ela pode ter respirado o vômito. Aí, se a gente olhar ali, ou abrir a garganta e ver uma irritação, a gente pode ver assim, ó, pode ter risco de ter inalado o vômito. Um dos sintomas que a pessoa inalou vômito é dificuldade para respirar, irritação, tosse, são sintomas comuns. Próximo. Fornecer oxigênio. É aqui cabe da diretriz do médico, se a pessoa está com falta, ela está conseguindo respirar, e aí o médico vai pedir para fazer máscara de oxigênio. Outro, obter acesso venoso. Esse aqui tem que ser um dos primeiros também, porque é o seguinte, às vezes a pessoa ela chega meio que instável no pronto-socorro, e a gente já colocar um acesso ali já vai prevenir do que? Se a pessoa ela piorar, se ela tiver uma pressão, se ela aumentar a pressão dela, se ela tiver um surto, a gente já vai estar ali com o acesso, já vai poder dar a medicação para poder combater esses sintomas. Monitore de perto os sinais vitais, incluindo a temperatura, que é naquele caso do crack da cocaína, que a cocaína é alta, que a temperatura é alta. Então, ficar ali de olho nos sinais vitais e na temperatura. Avalie o nível de glicose no sangue. Também, se estiver baixo, pode ocorrer problemas, se estiver alto, também pode ter problemas de convulsões. Agora, a avaliação serial de consciência, que seria a gente aplicar a escala de Glasgow, gente. O próximo, medicamento para tratar sintomas como dor, ansiedade, agitação, náusea. Aí aqui entra o médico, né? O médico vai prescrever, se a gente vê ali, se precisar, a gente vai lá e administra. Administrar benzodiazepínicos para gerenciar a agitação. Aqui é o quê? Aquele paciente agitado, que eu acabei de falar, que são pacientes que dão grande trabalho pra gente. Aquele paciente agressivo, aquele paciente que quer fugir, aquele paciente que quer se machucar. Então, os médicos, eles já prescrevem de primeira, muitas vezes, quando descobre que há uma overdose, benzodiazepínicos para gerenciar essa agitação. O último, questão de restrição física, gente, é uma questão bem delicada e ela tem que ser pensada
e tem que fazer como última opção, porque gera um grande conflito aí, tanto com o paciente quanto com a família. Então, ela deve ser usada apenas com cuidado e com o pessoal adequado. Eu queria dar rapidinho uma ênfase numa droga, que é o LSD, que assim, foi uma das drogas que eu me baseei na pesquisa e eu descobri que não existe overdose por LSD. Não é conhecida uma dose letal de LSD. O que acontece? As pessoas que morrem por overdose LSD, elas são conhecidas por elas terem vivenciado um termo chamado bad trip, que se chama má viagem, que é os efeitos reversos da droga. Então, o que acontece? A pessoa, ela não morre pela toxicidade da droga ou por alguma coisa que acontece. O que acontece? Ela usa a droga, ela passa por essa bad trip e ela tem alucinações, ela tem sensações distorcidas do tempo, alucinações visuais. E aí, o que ela faz o que? Ela vai lá, ela sai na rua, ela não tem noção de onde ela está, ela acaba morrendo atropelada, ela morre caindo de alturas altas. Ela pode, já vi pesquisas de casos de pessoas que mataram outras pessoas nessa bad trip, que se mataram. Então, é uma droga, ela é bem perigosa quando se experimenta essa bad trip. Uma coisa interessante também é que o LSD, da forma que ele é distribuída, é impossível de você ter uma dose exata. Ela é distribuída em pílula e pelo guia ácido, que é um papelzinho. Não se tem uma noção de dose naquela pílula ou naquele papelzinho. Então, o que acontece? Num papelzinho pode ter 10 vezes mais toxicidade do que no outro papelzinho. Num comprimido pode ter 10 vezes, 20 vezes mais do que um outro comprimido. Isso também é o que ajuda a vivenciar essa bad trip. O organismo não está acostumado com essa toxicidade alta desse estimulante, então acaba vivenciando de uma forma negativa, se assim dizer. Agora eu vou falar do coma alcoólico. O coma alcoólico acontece quando a pessoa fica inconsciente devido aos efeitos do excesso de álcool no organismo. A fitopatologia do coma alcoólico, gente, é praticamente igual à da overdose. O fígado, ele tá acostumado com uma certa quantidade de álcool que o alcoólatra usa e aí ele acaba abusando tem um certo momento que ele acaba abusando dessa substância e aí o fígado não consegue metabolizar e acaba deixando passar, que vai para a corrente sanguínea, para os órgãos e acaba dando intoxicação e levando ao coma alcoólico. Agora eu vou falar os sinais e sintomas da intoxicação. Confusão, hipotermia, a temperatura corporal. Por que eu tô repetindo isso? Pele pálida, às vezes pode sumir uma coloração azulada. O indivíduo não responde, mas está consciente. O indivíduo desmaia, que aí é o início do coma. Respiração anormal, que aí já está no coma. 10 segundos entre as respirações. 10 segundos uma respiração, 10 segundos outra respiração. Respiração muito lenta. O vômito, que é onde a pessoa pode engasgar quando estiver confuso. Em casos graves, que é o coma, a respiração pode parar completamente, pode ocorrer um ataque cardíaco, existe o risco de engasgar pelo vômito, já falei. O vômito pode ser inalado e pode causar uma infecção grave. Pode ocorrer hipotermia. Se o indivíduo perde muito líquido, desidratação grávida, há risco de dano cerebral. Se os níveis de glicose caírem e hipoglicemia, eles podem desenvolver convulsões. O que fazer em caso de intoxicação ou coma? Fora do ambiente hospitalar. Tente manter a pessoa acordada, tente mantê-la na posição sentada, sem deitar. Se eles deitarem, vire de cabeça de lado, para a questão do vômito, ele não engasgar, engolir ou respirar e causar intoxicação. Se puderem tomar água, dê-lhe água. Dê-lhe água. Dá água para ele, gente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque na posição de recuperação e verifique se está respirando. Inconsciente, gente. Eu falei consciente. Se a pessoa estiver inconsciente, coloque na posição de recuperação e verificação e veja se está respirando.
Não lhes dê café, a cafeína vai piorar a desidratação. Não lhes deite de costas, não lhes dê mais álcool. Isso é óbvio. Não os façam andar, porque o que acontece? Às vezes ele tá andando, ele tá prestes a entrar em coma, ele pode cair, bater a cabeça e agravar esse caso. Cuidados hospitalares. Quase a mesma coisa que o da overdose. Anamnese, obter o máximo de informações possíveis, exame físico para saber se não houve alguma outra coisa além da intoxicação e do coma. Caso não possua histórico de trauma que contraindique deixar o paciente em posição de recuperação para dormir, o risco de broncoaspiração, para diminuir o risco de broncoaspiração. Manter o paciente aquecido no normotérmico. Oferecer oxigênio suplementar, já que no coma alcoólico eles têm a respiração bem baixa, bem fraca. Estabelecer acesso venoso periférico, a mesma coisa da overdose, para poder ter rapidez, né, na hora de tiver algum sintoma e lá já poder ter o acesso periférico para medicar o paciente. Administrar reposição volêmica com solução cristalóide, aí é o médico que vai prescrever. Manter a glicemia 70 e 90% miligrama, depende de protocolo do hospital, mas é acima de 70. Está sempre ali monitorando a glicemia desse paciente. E em caso de síndrome de desabstinência, utilizar benzodiazepínicos, porque o paciente fica agitado. Vamos falar sobre a abstinência e alguns sintomas comuns causados pela abstinência. A síndrome da abstinência são sinais e sintomas que ocorrem após a interrupção ou diminuição de uma substância em indivíduos que desenvolvem dependência fisiológica em drogas. Os sinais e sintomas variam de substância, quantidade ingerida e qualidade. Bom, a abstinência é explicada de uma forma mais simples. Por exemplo, você é dependente químico e por N motivos você teve que ficar internado no hospital. E nesse tempo em que você não estava internado, né, você estava utilizando a sua droga e tudo mais, utilizando as substâncias, qualquer substância, e você vai ficar internado e nesse meio tempo o seu organismo ele vai sentir falta. Então, quando ele começar a sentir falta, o que vai acontecer é que vai começar a surgir esses sinais e sintomas de abstinência, né? Você vai começar a apresentar a síndrome da abstinência. E essas síndromes da abstinência, elas podem variar de droga para droga, né? De que tipo de dependência é essa, se ela é muito grave. E, por exemplo, a duração. A duração é relativa, porque isso vai depender da meia-vida da droga. Tem drogas que a síndrome da abstinência ela é curta. E as mais longas seria a meia-vida do álcool e do tabaco, que podem durar meses no seu organismo. Então, esses meses você vai ter a síndrome da abstinência. Existem alguns sinais e sintomas que são mais comuns entre as drogas. No corpo são dores físicas, fadiga, sudorese, tremores. No comportamento são agitação, estabilidade, inquietação ou irritabilidade. No apetite, fome excessiva, perda de apetite. Gastrointestinal, engasgos, náuseas, vômitos, dores do estômago ou flatulência. Sistema nervoso central, alucinação, ansiedade severa, delírio, depressão ou paranoia. Confusão mental, desorientação, lentidão durante atividades ou pensamentos acelerados. A questão da vontade de usar a droga novamente, por exemplo, ela é mais presente em drogas como o crack e a cocaína. E geralmente esses sintomas que chamam de craving, né, que é fissura, elas acontecem mais após o uso, na cocaína, e no crack ela seria bem mais frequente, mas não é sempre os sintomas são bem mais físicos do que a vontade em si de usar. Boa tarde a todos. Bom, nessa etapa nós iremos estabelecer alguns cuidados de enfermagem que englobam o paciente dependente químico. O tabagismo e o alcoolismo, eles também se definem como dependência,
Mas essa parte nós resolvemos separar para tentar especificar cada um melhor, né? Os cuidados de enfermagem, por exemplo. Um paciente dependente, ele pode se estabelecer em uma unidade de saúde por ter procurado de livre e espontânea vontade ou por ter ocorrido alguma forma de acidente e ele estar sendo tratado no hospital. E nesse ambiente hospitalar, existem certas habilidades e conhecimento que um profissional de enfermagem ele deve desenvolver e aprender. Um dos primeiros que a gente estabeleceu é ser capaz de reconhecer o dependente como um ser humano sem julgá-lo. E por mais óbvio que isso possa parecer ser, parece que ainda existe muita resistência dos profissionais de enfermagem na área, justamente por conta deles estarem muito perto do paciente e eles acabam trazendo muitos preconceitos da própria casa e acabam aplicando ali, né? Sabe, pra gente isso é uma coisa óbvia, mas a gente resolveu colocar também. Bom, ter conhecimento dos diferentes tipos de drogas e seus efeitos, a gente espera que esse trabalho possa contribuir para isso. Como outro tópico, nós também colocamos reconhecer que existem várias situações que podem ter levado o paciente a começar o uso de drogas, como depressão, traumas, ansiedade ou até mesmo problemas sociais. Nessa parte também está relacionado com o que eu estou falando aqui, que, por exemplo, são problemas de preconceito dos próprios profissionais. E também colocamos reconhecer os sinais que demonstram o uso de drogas e seu excesso. Agora falando sobre cuidados de enfermagem. Para o paciente dependente químico, cuidados de enfermagem no geral, nós resolvemos colocar investigação sobre o problema como um dos primeiros, porque na realidade uma coisa que a gente fala sobre qualquer paciente, né, que entre numa unidade de saúde, esse cuidado está aí. Esclarecer para o paciente o motivo da sua internação, as regras da instituição e o que se espera dele. O paciente dependente químico é um paciente que tem que manter um olho aberto, né? Porque dentro de um hospital a gente acaba tendo muitas situações que esse paciente possa ter uma crise de abstinência e pode ficar violento, por exemplo. Então você tem que controlar muito o acesso dele às áreas. Estar preparado para momentos de irritabilidade e agressividade por parte da pessoa em abstinência. É aquilo que eu acabei de falar também. Fazer controle dos visitantes, a fim de evitar que tragam drogas ou outras substâncias. Isso é uma coisa que também pode acontecer, principalmente às vezes quando um paciente é um dependente químico. Muitas vezes ele acaba se relacionando com outras pessoas que também são dependentes químicos, né? Impedir que os pacientes tenham acesso à sala de medicação, isso é uma coisa importante. Estimular o autocuidado por parte do paciente e observar a alimentação. Bom, o autocuidado como um cuidado geral também para todos os pacientes, mas para o dependente químico isso é uma coisa importante realmente. E estimular o exercício físico, isso tem vários benefícios também. Vamos falar agora sobre alguns cuidados de enfermagem com pacientes alcoólatras. Pacientes com dependência ao álcool em internação ou quando precisam fazer algum procedimento que precisam se abster do álcool, eles consequentemente apresentarão a síndrome de abstinência alcoólica. E essa síndrome pode variar de leve, média ou grave, dependendo de como é essa dependência do paciente. E elas podem aparecer depois de 6 horas do uso. Um dos primeiros cuidados é ter o controle dos sinais vitais, porque o paciente pode apresentar nas crises febre, taquicardia, hipertensão e cefaleia. E também é bom ficar atento porque pessoas com dependência ao álcool podem ter o sistema imunológico debilitado, então eles podem ter sim processos infecciosos acontecendo. E o mais comum deles é apresentar pneumonia. O segundo cuidado é observar os sinais de desnutrição, porque o paciente pode apresentar náuseas e vômitos devido à crise. Então é sempre bom observar se o paciente está conseguindo se alimentar corretamente. O terceiro cuidado é sempre ficar atento às alterações de consciência que podem ser apresentadas por crises mais graves, como pacientes que desenvolvem o delirium tremens, e sempre informar o enfermeiro.
O quarto cuidado é para ficar atento aos pacientes que podem desenvolver delirium tremens, porque provavelmente eles vão precisar de contenção mecânica. O delirium tremens, ele costuma ser muito mais grave do que só um delírio, porque ele vem com alucinações mais fortes, que são mais visuais e táteis, e delírios com tremedeira. O quinto cuidado é que, se o paciente tiver delírios e alucinações, o adequado seria colocá-lo em um lugar bem mais tranquilo e iluminado para ajudar nas crises. Eu sei que às vezes não tem como, porque o hospital às vezes está bem cheio, né? Mas é sempre bom tentar conversar com um enfermeiro para ver se tem essa possibilidade de trocar para um lugar mais tranquilo, né? Não custa tentar. O sexto cuidado é procurar estabelecer um relacionamento de confiança com o paciente. E ter esse tipo de contato com o paciente é necessário para que ele se sinta mais calmo e acolhido. E eu sei que às vezes é muito difícil na correria a gente apoiar um paciente em algo que ele está passando, mas acho que um mínimo de contato é necessário para que pelo menos diminua esse momento ruim que o paciente está passando. O sétimo cuidado, que é muito importante também, é não criticar ou menosprezar o comportamento do dependente de álcool. O que nós temos que fazer é entender que o alcoolismo é uma doença, que ela só tem tratamento, ela não tem cura, e inúmeros motivos levou a pessoa a chegar onde ela está, entende? O nosso dever, além do cuidado, é também ter empatia para ajudar ela a passar por isso, porque essas pessoas são muito debilitadas psicologicamente, então temos que ter empatia. O oitavo cuidado é oferecer apoio quando o paciente mostrar-se ansioso. Bom, o apoio é fundamental para ajudar o paciente nessas crises, mesmo que para nós seja um pouco complicado por causa da rotina do hospital e temos que dar conta de vários pacientes. Mas o mínimo de apoio é sempre bem-vindo, gente. E também auxiliar o acompanhante a ter esse apoio também, para ajudar no processo. O nono e último cuidado é estimular o paciente a deambular. Incentivar o paciente a se movimentar, deambular, ajuda nas crises mais leves de abstinência alcoólica. Bom, o tabagismo, ele é reconhecido como uma doença crônica causada pela dependência à nicotina presente nos produtos à base de tabaco. O tabagismo, ele entrega o grupo de transtornos mentais e comportamentais em razão do uso de substância psicoativa. Ele também é considerado a maior causa evitável isolada de adoecimento e mortes precoces em todo o mundo. O tabaco, ele é uma planta cujas folhas são utilizadas na confecção de diferentes produtos, que tem como princípio ativo a nicotina, que causa dependência. Há diversos produtos derivados do tabaco, como cigarro, charuto, cachimbo, etc. Bom, o tabagismo, ele constitui um fator de risco para o desenvolvimento de diversos tipos de câncer, como a leucemia mieloide aguda, câncer de bexiga, câncer de pâncreas, câncer de fígado, câncer do colo do útero, câncer de esôfago, câncer de rim e ureteres, câncer de laringe, que é o câncer das cordas vocais, câncer da cavidade oral, câncer de faringe, que é o câncer de pescoço, câncer de estômago, de cólon e reto, de traqueia, bronquíolos e pulmão, além de estar associado às doenças crônicas não transmissíveis. O tabagismo também é um fator importante de risco para o desenvolvimento de outras enfermidades, tais como a tuberculose, infecção respiratória, úlcera gastrointestinal, impotência sexual, infertilidade em mulheres e homens, osteoporose, catarata, entre outras. Bom, como cuidados de enfermagem para o paciente tabagista, a gente colocou sempre frisar e deixar claro a importância de não fumar durante o tratamento. Bom, isso parece óbvio, mas vocês também conhecem as pessoas e sabem como elas são, né? Proporcionar conforto ao paciente em crises de abstinência, ofertar conforme prescrição médica a terapia de reposição de nicotina, que é o adesivo transdérmico e a goma de mascar, e o cloridrato de bupropiona. O adesivo, aquele que a gente coloca na pele, ele possui 3 etapas e a cada uma dessas etapas você reduz a concentração, vai de 21 para 14 e de 14 para 7, sempre aplicar no horário prescrito. A bupropiona, a gente tem que se atentar às reações alérgicas e suspender o uso se acontecer.
Gente, voltei. É a Beatriz aqui de novo. Agora eu vou falar sobre os medicamentos usados no tratamento das overdoses e nas crises de abstinência. Primeiro, o carvão aditivado. Dependendo da overdose, se ela for uma droga ingerida, muitas vezes eles usam o carvão aditivado para lavar o estômago e retirar a substância do sistema gastrointestinal da pessoa. Segundo, benzodiazepínicos, sedação em pacientes agitados e ansiosos, alívio de espasmos musculares e câimbras e o controle das convulsões. Os neuropiléticos são antipsicóticos. Os antipsicóticos são usados para gerenciar psicose, agitação, hipertermia, que podem resultar em uso de anfetaminas. Esses são usados na psicose, tanto na abstinência, tanto na overdose. Antihipertensivos, que a gente viu lá atrás, que um sintomas bem residentes na overdose é a pressão alta. Então, para o tratamento da hipertensão, para reduzir a pressão sanguínea e outros fatores de risco, né, de doenças cardíacas, também para, como diz aquela palavra, precaução para que a pessoa não tenha um ataque cardíaco, não tenha uma doença cardíaca ou uma doença coronariana. Suplemento de glicose, em caso de coma alcoólico, a glicose ela fica bem baixa também em algumas overdoses. Este agente é usado para aumentar o nível de glicose sérica do paciente. Segunda parte, vou falar agora sobre os tratamentos farmacológicos usados para dependência química. Assim, quando a pessoa ela é dependente químico e ela resolve sair das drogas, o tratamento é o quê? O médico ele vai passar uma droga que ela é parecida, mas é mais fraca, ou ele vai passar uma droga que corte os sintomas de abstinência ou que supra, por exemplo, a dependência do paciente. Ele precisa de tal substância, ele passa um medicamento que tem a substância que acaba que ele não tem a dependência dessa droga, mesmo não sendo a droga. Vou falar sobre tratamento farmacológico da maconha. O medicamento usado é a fluoxetina, é um antidepressivo. Um dos sintomas da abstinência da maconha é a depressão. Então, eles passam um antidepressivo para cortar esse sintoma e preencher o que o organismo quer, que podem ser o Prozac, o Darofim ou o Fluoxene. O buspirona, que é um ansiolítico, também é para essa depressão. Pode ser o Antitec, o Buspar, para controle da depressão e ansiedade. A cocaína e o crack. É usado o topiramato, é um anticonvulsivante. Acho que eu não disse lá atrás, mas depois que você tem uma overdose dessas drogas e você tem uma convulsão, você pode ter uma predisposição para ter outras convulsões. Então, eles passam anticonvulsivantes, que está ali, controla convulsões e reduz a hiperexcitabilidade das células nervosas. O modafinil, neurotrópico. Pode ser usado o Provigil ou Stravigil. É melhor não ficar repetindo o nome dos remédios. Aumento da concentração e a capacidade cognitiva. Aumenta a concentração da pessoa, às vezes a pessoa pode ficar meio dispersa, e a capacidade cognitiva. Anfetaminas e metafetaminas. O aripiprazol, que é um antipsicótico, e o metilfenidato, que é um psicotrópico. É aquela questão, é um fármaco parecido com a anfetamina. Então, o médico ele receita para que esse fármaco suprima as necessidades da dependência e vai diminuindo aos poucos para que a pessoa perca essa dependência. O álcool, o disulfaram, que pode ser o antietanol ou o sarcolton, ou o naltrexona, que pode ser o Hevia ou o Uninaltrex, e o alcamprosato e o Campral. Aí eu vou falar aqui rapidinho, eu não falei atrás dos opioides, mas
eu vou falar rapidinho que uma medicação que é bem interessante, que é o Naxolona, que é o Narcan, e o Naltrexona, que é o Hevia. O Naxolona, que é o Narcan, ele é muito usado nos Estados Unidos. O que acontece? Lá, os maiores índices de overdose são com drogas opioides, heroína, drogas fortes. O Narcan, ele é um fármaco que ele pode ser injetado ou ele pode ser inalado. Ele é um dispositivo que você aperta no nariz e ele manda um jato. O que acontece? Quando a pessoa ela tem uma overdose de um opioide, pode ser o fentanil, pode ser a heroína. A heroína é um opioide? A heroína é um depressor. Opioide é morfina. Aí a pessoa teve uma overdose, e aí se ela tem o Narcan próximo, também tem essa questão. Nos Estados Unidos, eu vi uma pesquisa que na maioria das casas que a pessoa ela já teve uma overdose, mesmo que ela esteja limpa durante anos, ela sempre tem lá guardadinho frasquinho de Narcan, porque ela tem uma predisposição de ter uma recaída e tal, então deixa guardado para caso precise, né? Então ele vai lá, injeta o Narcan no nariz e ele corta o efeito do opioide. Às vezes precisa de segunda dose, às vezes não, mas ele vai lá e corta até que a ajuda chegue e dê mais tratamentos. Esses tratamentos são muitas vezes feitos através de órgãos, de instituições, casas de apoio, várias instituições aí ajudam essas pessoas. Bom, agora para finalizar, nós esperamos ter esclarecido alguns pontos importantes, como o papel da enfermagem, os cuidados dos pacientes dependentes, como o estado desse paciente pode se alterar de forma rápida, os cuidados que devemos ter quando nos depararmos com uma overdose, seja no hospital ou na rua, por exemplo. E assim, a gente bolou algumas perguntinhas que, se vocês quiserem responder no chat do grupo, sintam-se à vontade, ou se quiser só pensar sobre elas também. Bom, vocês acham que é realmente possível, dentro de um hospital, a equipe de enfermagem conseguir promover um apoio motivacional para um paciente dependente? Assim, como a gente sabe, a enfermagem ela é uma área que sempre está mais próximo do paciente, né, em diversos momentos, mas também como a gente sabe, dentro de um hospital, por exemplo, como o Hospital das Clínicas, que a gente faz estágio, que o profissional, às vezes, ele acaba sendo atolado com muito trabalho, muitas vezes essa parte fica faltando, né? Sem falar também que não existe nada escrito sobre como a gente pode abordar esse tema com o paciente. Bom, a segunda pergunta é: como você acha que reagiria se presenciasse uma overdose fora do hospital? Assim, a gente espera também que com esse trabalho a gente consiga ter esclarecido isso um pouco. E por que vocês acham que existe tantos preconceitos cercando o paciente dependente químico? Bom, no geral é só isso mesmo. A gente espera que vocês tenham gostado do trabalho, para quem viu até o final. E as perguntas a gente vai responder lá no chat, tá bom? Obrigado.